Jesus estava a sua mãe ou sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Oração. Pai Santo, misericordioso, bondoso, gracioso para com seu povo, nós te rogamos nesse momento a permissão para poder falar do seu Filho amado, pelo exercício da obediência e da sua conduta diante de todos os homens na cruz do Calvário, nos seus últimos instantes, quando ele entregou o seu Espírito, cumprindo tudo o que foi necessário para lhe agradar. Nos ajude, Senhor, a sermos copiadores, exercitadores do exemplo do seu Filho amado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite maravilhosa. Amém. Irmãos, falar de Jesus e ler sobre Ele e tudo que Ele passou me deixa muito consternado. Nós estamos diante do último suspiro do nosso Senhor Jesus Cristo. O sermão de hoje é uma frase simples com duas palavras: está consumado, disse Jesus. Este momento nós podemos observar, porque nós não vamos contar e ler as múltiplas referências bíblicas sobre este momento, sobre Jesus no Velho Testamento, e até as nuances depois, quando não quebraram a perna dele, depois de morto. Nós não vamos adentrar muito nesses assuntos, mas nós vamos hoje, à luz da Palavra de Deus, sem distorção nenhuma, poder trazer para você, à mesa do seu coração, um alimento que possa te tocar, que possa fazer de nós reflexões íntimas sobre responsabilidade da nossa missão nesta terra. Amém? Pode ser, irmãos? Se vocês toparem, nós vamos pregar desse jeito, com todo amor, de coração aberto. E você que nos ouve, está convidado para participar desse culto intimamente, não só de ouvir, mas de participar de coração, através do poder do Espírito Santo do Senhor no seu povo. Amém? Então vamos. Uma observação importante nesta leitura é o versículo 28 e o versículo 30. Quando nós olhamos para este momento, Jesus já ciente que todas as coisas já estavam terminadas, isto é, não tinha mais nada para ele fazer. E para que tudo que houvesse de cumprir na Escritura, ele não devesse nada, nenhum respiro ao Pai. Ele disse algo vindo do seu corpo. Ele disse assim aos homens, todos que estavam ali: tenho sede. Tenho sede. Mas não deram água para Jesus. Deram vinagre. Vinagre não mata a sede de ninguém, piora. Então, quando Jesus tomou esse vinagre, ele disse uma palavra antes de falecer, morrer, o seu corpo parar o seu coração. Ele disse: está
consumado. Chega. Não precisa fazer mais nada comigo, nem me agredir, mais nada. E aí, irmãos, ele inclinou a cabeça e entregou de volta o Espírito que Deus deu a ele, vindo de Deus, Pai. Amém? Irmãos, eu sei que é emotivo quando nós estamos com o coração repleto de serventia ao Senhor, quando nós constatamos que a sede natural de qualquer um de nós era sede de água mesmo. Teve os seus motivos. Sabe que Jesus, desde quando ele foi preso depois da ceia, foi uma noite longa, arrastada. Ele foi para o Sinédrio, Herodes quis vê-lo, quis conversar, Pilatos devolveu ao Sinédrio, escarneceram Jesus, teceram uma coroa, vestiram-lhe de rei, deram tapas nele, cuspiram nele, feriram, agrediram de toda quanto é forma. E a sede, irmãos, de toda a dor que ele poderia estar sentindo, a sede foi um dos sintomas, não o único, mas foi o mais angustiante que assistiram à sua crucificação. As suas feridas estavam certamente todas inflamadas. E também, com certeza, ele já estava com febre alta por causa dessa longa exposição de ferimentos e da violência que era causada. E geralmente, pelos sofrimentos suportados por este longo julgamento e transporte de cruz, daquele Senhor que foi ajudar Jesus também a carregar a cruz, isto era acompanhado de uma sede insuportável. Nenhum de nós pode imaginar tal agonia. E Jesus cumpriu tudo que tinha cumprido, está consumado, foi o cumprimento do que ele tinha que fazer, a vitória se instalou no reino eterno, a vitória sobre a morte, 3 dias depois a ressurreição e o descanso, missão cumprida. Está consumado, não foi nenhum brado de revolta e nem de dor, mas de missão cumprida. Isso arremete diretamente para todos nós. Amém? A obra há muito tempo aguardada pelos profetas, pelos santos, anunciada muito pelos profetas que anunciaram a vinda, o sofrimento dele, irmãos, agora estava concluído. Os trabalhos incansáveis no seu ministério, as perseguições, as zombarias, as dores do jardim e da cruz terminaram. Todas as nossas dores também um dia terminarão. E ele mostrou que as piores dores foram abrigadas nele. De forma, meus irmãos, que o objetivo foi cumprido, foi consumado. Que declaração maravilhosa foi essa? Que cheio de consolo para todos nós. É como essa declaração de um homem moribundo. Moribundo é quando está numa agonia de morte. O nosso Salvador, na agonia da morte, deve atingir todo o coração e afetar toda a alma. E ele foi capaz. As Escrituras antecipavam o ele beber vinagre, por exemplo, em Salmo 69, 21, e diz aqui: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Os outros evangelhos falam de fel com vinagre, até com mirra, coisas amargas, intragáveis. O cansaço pelo qual Jesus passou, a tristeza que ele sentia, o calor do dia, a perda de sangue, eram causas naturais dessa sede. A sua desidratação do corpo foi cruel. Os que assistiam àquele horroroso espetáculo não poderiam resistir ao tamanho sofrimento.
E isso ele teria suportado sem reclamar, sem lamentar, sem arrependimento de estar ali. Mas Jesus desejou dar a eles a prova mais completa de que ele era de fato o Messias, porque até então não acreditaram. Marcando claramente como tudo que acontecia era relativo ao que havia de vir, e os judeus sabiam. Sobre ele, e tudo estava escrito pelos profetas, e nele, naqueles momentos, poderiam conferir o cumprimento da palavra de Deus. As palavras do Salmos 22:1 foram preferidas no início ou durante 3 horas de escuridão que Jesus passou. Provavelmente ele repetiu o Salmo 22 todinho. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Deus meu, Salmo de Davi, Deus meu, por que me desamparaste? Imagine. Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Interessante que Jesus, na sua oração, ele cita 2 vezes: passe de mim, se for possível, esse cálice. Em Mateus 27, 39 e 49, conta-se que, pelo escritor sagrado, e os que passavam blasfemavam dele, memeando as cabeças, até chacoalhando a cabeça com aquele pouco caso de indiferença, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se é filho de Deus, desce da cruz. Jesus havia falado para os seus discípulos e ouviram que o templo ia ser derrubado. E eles não entenderam. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, e os fariseus, toda a casta religiosa que comandava o povo, escarnecendo dele, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça da cruz e cremos nele. Confiou em Deus. Que Deus te livre agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, então que Deus venha te ajudar. E eu mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª, as 3 horas de trevas. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em outra voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Olha, irmãos, sintomas naturais de ser humano, de alguém que está na presença de um momento inconcebível para a sobrevivência, no meio de pessoas sem afeto algum ao próximo. Se eles não concordavam com Jesus, pelo menos ter afeto por ele, ter piedade. Então, irmãos, quando nós voltamos a dizer para você: está consumado, foi muito importante. É como se ele tivesse dito: eu cumpri as exigências da justiça de Deus, embora ninguém está entendendo. Poucos. Eu cumpri tudo que estava escrito nos profetas, e eles vão ter que engolir. Eu sofri a maior malícia dos meus inimigos, e agora o caminho para o Santo dos Santos se manifesta através do meu sangue. Um final horrível, mas ao mesmo tempo glorioso. Através dessa morte trágica, agora Deus é reconciliado com o homem. Isso serve para nós, diretamente dos nossos interesses. Jesus foi diretamente aos nossos interesses. E o reino dos céus é aberto a todo aquele que crê, toda alma que crê. Está consumado. Encontramos destacado o fato de que o Messias havia neste momento aperfeiçoado completamente a sua missão neste mundo. Porque foi particularmente na sua morte expiatória que ele demonstrou a sua obediência à vontade de Deus, sendo essa a sua prova mais severa. Através desse passo, nessa árdua missão,
Ele fez a expiação disponível a todos os homens. Para você que está aqui hoje, para você que nos ouve e para aqueles que também não querem nos ouvir. Em Romanos 5, 8 e 11, Paulo escreve: mas Deus prova o seu amor conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Amém. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, ora só, irmãos, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Chegou em nós, deu braço para nós. Amém? Amém? A exclamação de Jesus não foi apenas um respiro fora do normal de alguém condenado e lá na beira da morte. Não foi isso. E sim a declaração deliberada de uma consciência clara de que a sua grande obra estava terminada e que todos os propósitos de Deus estavam concretizados nele naquele momento. Dá para absorver isso, irmãos? Como se você estivesse presente naquele momento e se faz em espírito. Irmãos, na verdade Jesus estava plenamente satisfeito por ter cumprido tudo que lhe era necessário para dar a nós a exigência da justiça dada a cada um de nós. Tendo cumprido tudo que foi dito pelos profetas e aberta a porta da salvação a todos que esperavam a salvação gloriosa nele. Quantas pessoas poderiam estar esperando dessa forma, até antes de nascer como nós? Pois nessas duas palavras admiráveis de Jesus, os crentes encontraram o alicerce da sua segurança. Como ele relatou na sua oração ao Pai, em João 17,4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ah, irmãos, não dá para ser insensível a essas declarações do nosso Senhor. Deus sempre termina o que Ele começa. Paulo escreveu em Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Não da sua morte, seu nascimento, mas o dia que Ele vai voltar. A santificação. Da mesma maneira que Ele nasceu, viveu e morreu e ressuscitou para cumprir o necessário para a humanidade, assim Ele voltará para finalizar todo o seu compromisso como Filho de Deus. O compromisso de Deus não acabou conosco. Ainda não. Nós somos inteiramente entrelaçados, compromissados com o reino de Deus. Vivamos o reino de Deus. Amém? Vivamos o reino de Deus. Contudo, irmãos, apesar da tarefa extremamente complexa que Jesus recebeu do Pai, e isso não era para qualquer um, Ele pôde finalmente cumprir e declarar na cruz. Cumpriu o que tinha que cumprir. Está consumado. Isto é, Jesus dizendo, é o meu dever estar cumprindo o que o Pai mandou. Depois de tudo obedecido, de cumprir a lei todinha, Ele não deixou dívida para ninguém. A dívida Ele assumiu até as nossas. Até as nossas. A sua obra Ele deu conta ao Pai. E a nós está escrito que, vamos agora a nós. 3 referências, 4 pelo menos. Em Romanos 14, 12, nós podemos ler, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Jesus fez a parte dele com todo amor, devotado a nós em obediência ao Pai, e agora cada um de nós vai dar conta a Deus pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Se ele vai ser validado ou não. E depois ele mesmo disse em Mateus 16 e 27,
Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Você sabe que hoje é o dia de obras. Não só de obras humanas, mas a obra da fé. Em Gálatas 6:5, Paulo escreve: porque cada um levará a sua própria carga, a cruz que Jesus te deu para levar. Ele foi crucificado na cruz, mas ele deu uma cruz para você carregar. Assuma a sua cruz. E se você vê um irmão que está muito complicado, muito difícil de carregar a cruz, Paulo diz no versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cada um dá conta de si mesmo, mas cada um ajuda o outro. Você quer um evangelho mais completo que esse? Jesus fez tudo sozinho. Mas ele deixou esse bônus para nós, que nós podemos fazer um pelos outros. Amém? Amém. De forma, irmãos, que se a obra de Deus na sua eleição não tem sido realizada em você, e chama a atenção de todos nós, não é caso de Deus não estar te ajudando. Se você sente que está devedor a Deus, não é porque Ele não está te ajudando, é porque você não tem feito o que deveria fazer. Acontece que nós precisamos de acordar e sermos cientes de que podemos fazer mais. Comece a trabalhar para que a sua dívida entre você e Deus, a sua própria carga, não fique endividada com Ele. Não é nem com a igreja. Não é puxão de orelha de igreja. Falamos para você que é uma conscientização de você também dizer para o Senhor: Senhor, estou consumando o que o Senhor me deste a fazer. Então, nós precisamos de chamar para esse encontro com Deus. Como é que você pode dizer que cumpriu a sua carreira, guardou a fé, como Paulo disse, e que se em você também tudo foi consumado, cumprido toda a vontade de Deus na sua vida? Você está nesse caminho, meu irmão, minha irmã? Você está consciente de que tudo que você tem feito, você está certo que Deus está se agradando, como Jesus teve alegria em agradar o Pai? Enquanto o Senhor te dá tempo e vida, é o que Ele tem dado para nós hoje, você pode trabalhar para o reino que você espera, em função dEle, e tornar-se tão determinado quanto Cristo para ver a obra de Deus concluída em você, ser consumada em você. Não abandone a obra de Deus, não abandone a missão que Deus te deu, até que seja feito. Mas nem todos fazem obediência com determinação. Nós temos que falar do Evangelho para todas as pessoas. Se você não vê oportunidade, peça a Deus que Ele te dá a oportunidade de dar o bom testemunho, de falar do Senhor, de honrar o santo e esperar Jesus vir. Não é como esperar parado, como se nós estivéssemos numa rodoviária, sentados num banco, esperando o ônibus vir e a gente sentar numa cadeira, numa poltrona do ônibus. Esperar Jesus não é isso. Esperar Jesus, os que esperam no Senhor, estão em plena ação, acelerados, remindo o tempo, porque os dias são maus e curtos. Temos muito o que fazer, porque o tempo de descansar é quando Jesus te chamar para o descanso eterno. Hoje não é dia de descanso. Jesus não teve descanso aqui, irmãos. Ele disse que Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Por que relaxar nos tempos de plantar, de regar e esperar o dia da colheita? Em Hebreus 4:9 está escrito assim:
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Neste ponto, nesse capítulo 4, é destacado que Israel não conseguiu entrar na terra do descanso, na terra prometida. Lembram? Porque foram desobedientes, não houve obediência, não tiveram paciência, não tiveram fé suficiente para consumar a travessia do deserto, reclamaram muito, murmuraram muito. Meu irmão, minha irmã, por favor, cuidado com murmuração. O que Deus te deu, o que acontece com cada um de nós, vem de Deus. Não vem de Satanás. Vem de Deus. Devemos assumir essas circunstâncias para nós não desfalecermos de vez, não desanimarmos, não murmurarmos, perseverar até o fim para que possamos encontrar com Jesus com a missão cumprida, com a sua obra consumada, sempre prontos para a obra do Senhor, seja o que for que aconteça. Devemos nos revestir da nova natureza regenerada no Senhor, comprometidos pela fé, pois quando crentes fracos são movidos pelos seus esforços e conceitos humanos, geralmente não terminam as coisas, até as mais insignificantes, quanto mais atravessar um deserto. Você concorda? Quanto mais. Se nós não conseguimos resolver coisas pequenas, como humanos, coisas simples, como cortar toda a grama de um jardim, por exemplo, e deixar um canto lá e nunca dar conta. Ou começar a ler um livro e não acabar de ler. Começar uma academia toda animada para depois desanimar com o tempo. Ou iniciar uma dieta com todos os ingredientes comprados na prateleira para depois desistir. Entre outras comuns da nossa vida que abandonamos pelo caminho. Sabe por que acontece isso? Porque são determinações humanas. Não é da regeneração. Agora, meus irmãos, e quanto aos que se comprometem a serem mais fiéis, por si só, você está entre aqueles que se comprometeram a orar cada dia mais, tem acontecido. Ler mais a palavra de Deus, tem acontecido. Estar mais em comunhão com os irmãos, tem acontecido. Tem caminhado para essa consumação. Agora, quando o Senhor está no comando das nossas vidas, irmãos, desde as pequenas até as maiores, o compromisso celestial, podemos dizer, estamos combatendo o bom combate, guardando a fé, guardando a carreira e esperando Jesus voltar. Sabe por que existe ressentimento e não clamar para que Jesus volte? Intimamente, nós nos sentimos endividados e muito a fazer ainda. Na verdade, muitos podem estar dizendo, ou alguns, não volte não agora, Senhor, porque tem coisas para acertar ainda. E isso é cuidadoso para cada um de nós. Obras inacabadas são como machucados mal curados, sempre visíveis na consciência e esquecidos na memória, ou desprezados na memória. Lembre-se da determinação de Jesus, culminado na cruz. Jesus não desistiu e passo agora a dizer para todos nós, inclusive para mim, não pense que por Jesus ser divino Filho de Deus, para Ele foi mais fácil. Você, meu irmão, minha irmã, também não são filhos de Deus? Se Jesus é o primogênito e nós cordeiros de Deus, não estamos no mesmo caminho, nas mesmas incumbências que Deus distribuiu a cada um? Também não é santo você, meu irmão e minha irmã? 1 Pedro 1,15, ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Amém. E agora, como responder? Ainda mais se ele fez menor
ainda mais se Jesus se fez menor do que os anjos, menor do que nós. Em Hebreus 2:9 nós constatamos essa verdade. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele se subjugou abaixo de qualquer um de nós e dos anjos. O plano da redenção do homem estava consumado. A mensagem de Deus para o homem já havia terminado. As palavras de Jesus com o homem na terra não mais se repetiriam. A tarefa de escolher e preparar embaixadores, discípulos, também terminara. Apóstolos, o aguilhão da morte fora removido. Tudo acabara para Jesus. Então, meus irmãos, nunca leia esse texto, está consumado, como um grito de desespero. Foi de realização. Um clamor da vitória, do cumprimento, do alívio, pelo poder cumprido, da lealdade ao Pai. Graças a Deus Ele suportou por nós. Se você está prestes a desistir de muitas coisas verdadeiras que você crê, não faça isso. Tentações e provações virão, convites para desistir. Muitos deles nascem da nossa própria casa, da nossa própria família, do ambiente que nós vivemos. Não vem de estranhos, de gente de longe, são os de perto, disse Jesus. Quem são os nossos inimigos? De forma, irmãos, que se você está desanimado com o mundo e com os homens, fique firme, anime-se no Evangelho da cruz. Foi onde Jesus encontrou repouso. Nas orações. Está cansado de fazer o bem? Sabe qual é o conselho bíblico? Faça mais um pouco. Mas eu estou cansado, não aguento mais. O Senhor fala para nós, faça mais um pouco. Faça mais um pouco. Paulo escreve em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. É este o sermão desta noite, essa meditação, para uma colocação dentro do nosso coração, para que possamos, nesses tempos que estamos passando, e alguns irmãos estão categoricamente dizendo tempos difíceis. Desde a pandemia eu estou dizendo para os irmãos, estamos em tempos estranhos. Passou a pandemia, nós achávamos que as igrejas não iam lotar. Não lotou. Sabe por quê? Promessas feitas do coração e do medo, não no Espírito do Senhor. Só que Satanás não diminuiu a sua dose de perversão. O mundo está cada dia pior. A agenda de Satanás está sendo realizada. Queira você acreditar ou não. Agora, nós temos uma agenda de compromisso com Deus. Essa é santa. Essa é pura. Essa vem do está consumado, da morte e ressurreição, do qual você faz parte. Honramos a Deus. Honramos o Santo. Amém? Que Deus nos abençoe.